Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos. Onde casais e solteiros aprendem um amor inteligente. 5 sintomas que mostram que o homem é inseguro. Vamos falar sobre isso porque a Cristiane escreveu sobre isso no blog dela recentemente e parece ter tocado um nervo em muitas mulheres que vivem assim, com um homem inseguro do lado. Nós vemos que muitos problemas, quando você tem um homem ou uma mulher inseguro ou insegura, muitos problemas do casamento vêm dessa insegurança, né? E a mulher já está acostumada com as inseguranças dela, né? Ela, naturalmente, ou ela já venceu as inseguranças ou ela ainda é muito insegura. A mulher tem essa natureza, infelizmente. Mas isso a mulher não espera que o homem tenha. Né? A mulher até compreende quando a outra mulher tem. Porque a mulher normalmente é insegura. Né? Ela se compara mais com as outras, ela depende muito da opinião alheia, enfim. Mas quando um homem é inseguro, a mulher não sabe o que fazer, como lidar com isso. Muitas nem sabem identificar que ele é inseguro. Elas só veem o problema, o comportamento dele, mas não sabe que aquilo provém de insegurança dele. E aí por ela não saber que ele está sendo inseguro, ela acaba não ajudando com as inseguranças dele. Então vamos identificar aqui. Você colocou 5 sinais que ela está com um homem inseguro do lado. Vou ler o primeiro, você explica. Comenta, por favor. Ele quer a sua atenção toda hora. Não fica satisfeito com um telefonema por dia. Precisa saber tudo o que você faz o tempo todo. E se você não reporta o seu dia em detalhes, ele fica chateado com você. Ele é muito carente, né? Ele é aquele homem que precisa saber estar sempre envolvido na sua vida. E tudo bem que tem um lado da mulher que ela gosta de saber que um homem quer se envolver na vida dela, que ele quer saber como ela está. Isso tudo bem, normal. Agora, quando é demasiado, quando ele quer demais, ele quer muita atenção, ele reclama se ela não liga para ele toda hora, né? Ou de manhã, ou de tarde, de noite. Então, isso aí já começa a atrapalhar o relacionamento deles, porque ela se sente como se tivesse sufocada. Né? Ela se sente sufocada no relacionamento. É como se ele não tivesse confiança nela, ou, na verdade, ele não tem confiança nele mesmo, né? Então, fica difícil de confiar nela também. Então, qualquer buraco na informação, ou qualquer momento que ele não estava presente, ele sabia que ela estava em outros ambientes com outras pessoas, ele fica então pensando, imaginando o pior, que é o que o ciumento normalmente faz, a pessoa ciumenta. Então ele quer atenção toda hora. Segundo sinal, ele não gosta que você sobressaia mais que ele, seja no financeiro, na carreira ou até na vida social de vocês. Ele precisa estar sempre à sua frente e ter a última palavra em tudo. Isso aí é um problema muito recente também, né? Porque muitos homens não estão sabendo lidar com o crescimento, o desenvolvimento das mulheres. Então, muitas mulheres estão agora como chefe, como CEO, estão na frente e muitos homens acabam ficando intimidados com isso, não sabem lidar. Agora, quando é um marido, né? É mais difícil ainda, porque você tem ali ao seu lado, você pensa assim, essa pessoa vai me apoiar, ela está ali por mim, ela quer que eu cresça, que eu desenvolva, ela quer o meu bem. Mas quando o marido é inseguro, ele fica, o bem dela faz ele sentir ainda mais inseguro a respeito dele mesmo. Então ele não gosta, ele não apoia, ele não vê o lado bom disso. Se ele associa o valor dele ao salário que ele ganha e também o valor dela ao salário que ela ganha, ou as conquistas que ele tem, a atenção que ele tem, a popularidade entre os amigos no círculo social, então realmente ele vai se sentir inferior se ela sobressair nessas áreas acima dele. Então, claro que o problema não é ela ganhar mais, o problema é a insegurança da parte dele. Ela pode exacerbar isso se ela
fazer claro para ele que ela também atribui valor a ele e a ela associado a essas coisas. Se ela fazê-lo sentir inferior porque ele ganha menos, então ainda vai piorar a situação, ainda mais. Quando a mulher não sabe lidar com as inseguranças do marido, do noivo, do namorado, ela pode piorar realmente. Ela precisa saber. E isso eu escrevi um outro post a respeito. Mas esse aqui a gente só está falando dos sintomas. Dos sintomas. Vamos ao terceiro sinal. Ele briga com você à toa. Não aceita deixar nada para depois e parece gostar de fazê-la sentir culpada. Ele briga com ela à toa por quê? Porque ele precisa mostrar para ela que quem manda é ele. Ele é tão inseguro que ele acaba colocando ela para baixo para ele se sentir seguro, fazendo-a se sentir culpada, fazendo-a se sentir inferior para ele se sentir superior a ela. E o quarto sinal, relacionado ao terceiro, ele é mandão, faz questão de mandar em você, principalmente na frente dos outros. Principalmente na frente dos outros, por quê? Porque para os outros ele tem que mostrar, não, aqui no nosso relacionamento quem manda sou eu. E o quinto sinal, ele é ciumento, até seus familiares sofrem. Você simplesmente não pode ter nem fazer amizades. Esse é ciúme, né? Normalmente as pessoas só agregam a insegurança com o ciúme, mas tem vários tipos de ciúmes. Não é só ciúmes com a pessoa do sexo oposto, mas ciúmes às vezes com o trabalho, às vezes ciúmes com a família, né? Ela tem amigas, ele não gosta que ela tenha amigas. Ele tem que ser o único amigo dela. Ele não gosta que ela vá, por exemplo, no mercado ou no shopping. Ele sente inseguro a tudo que ela faz. Ela tem que estar o tempo todo disponível e na sua presença. É uma coisa, assim, irritante, né? Porque por mais que você, quando se casa, vocês são unidos, vocês são uma só carne, existe aqueles momentos na vida de vocês em que vocês fazem coisas que é de vocês, que não é necessariamente dos dois juntos, né? Então, você tem a sua amizade, você faz, por exemplo, você gosta de assistir um futebol, ela gosta de comprar sapato, é o estilo da pessoa, mas o inseguro, ele não permite a pessoa ter uma vida. Ele quer que a vida dela seja totalmente dele. Então, se a pessoa que está nos assistindo, nos ouvindo, identifica, você, mulher, tem um homem assim inseguro ao seu lado e quer saber como lidar com ele, a Cristiane escreveu mais detalhes sobre isso. Ela deu continuidade ao tema no blog dela. Basta você entrar no blog cristianecardoso.com e encontrar ali este post que fala sobre como lidar com o homem inseguro. E você que é homem inseguro, você, claro, tem que trabalhar em você para você deixar de ser sufocante, deixar de pesar sobre a outra pessoa, porque você vai estragar os seus relacionamentos. Você já não está fazendo isso se está em um. Né, Renato? Eu até gostaria de comentar que esse post que eu escrevi para as mulheres, como lidar com a insegurança do marido, elas não têm como mudar o marido. Elas têm como lidar com aquilo. Né? Lidar, ajudar, mas elas têm um limite. Assim como as mulheres que são inseguras, o marido pode ajudar também, mas eles têm os limites deles. Porque no fundo, cabe a você que é inseguro a mudar a sua maneira de pensar sobre você mesmo, sobre as pessoas ao seu redor, sobre o seu valor. Tudo depende mesmo de você. Essa mudança tem que acontecer dentro de você. E nós temos visto muitas pessoas, através do nosso trabalho, da terapia do amor, se resolverem nisso, né? Porque muitas pessoas chegam ali inseguras, até porque passaram por traições, passaram por muitas experiências difíceis na vida e que acarretaram isso, uma insegurança enorme sobre elas mesmas e sobre as pessoas ao redor, né? E elas acabam vencendo essas inseguranças. Claro, não se vence insegurança em um dia que você atende, que você participa
da terapia. Você tem que vir constantemente por um tempo para você começar a entender, até mesmo a enxergar essas inseguranças de forma mais prática. Isso, se tornar um homem seguro é um processo que vai começar com você reconhecer que tem esse problema. Não é necessariamente sua culpa, você desenvolveu isso dentro de você, mas você reconhecendo isso já é o primeiro passo. E aprender a lidar com isso e superar a sua insegurança é totalmente possível, mas você precisa aprender a como fazer isso, ser emocionalmente inteligente. E é isso que nós ensinamos nas palestras da Terapia do Amor. Participe com a gente nesta quinta-feira. Nós convidamos você para começar a assistir às palestras e se tratar, tanto a mulher quanto o homem que sofre com a insegurança. Mais detalhes no site terapiadoamor.tv, terapiadoamor.tv. Já voltamos para responder perguntas dos nossos alunos. Existem 10 principais problemas que podem comprometer ou destruir um relacionamento: traição, quebra de confiança, falta de atenção, carência, brigas constantes, ciúme, frieza sexual, ama mas não é correspondido, gênios diferentes, não conseguem dialogar, desprezo e rejeição. Não sinto mais amor, o amor acabou. Se identificou com algum deles? Seu relacionamento passa por algum desses problemas? É possível vencê-los? Participe da Terapia do Amor no Templo de Salomão, quinta-feira às 8 horas da noite. Avenida Celso Garcia, 605, Brás, com Renato e Cristiane Cardoso, apresentadores do programa The Love School e autores do best-seller Casamento Blindado. Para mais informações, acesse o site terapiadoamor.tv. Não perca tempo, a palestra é gratuita. A Bíblia Casamento Blindado é a ferramenta que faltava para deixar seu casamento ainda mais protegido do divórcio. É a Bíblia que você já conhece, mas com ajuda extra, com textos para casais e solteiros. Renato e Cris combinam a poderosa escritura bíblica com princípios, conselhos e reflexões para fortalecer a vida a dois em todos os aspectos. Estudo sobre fidelidade, filhos, sexo, finanças, comunicação e solução de problemas. Adquira no site casamentoblindado.com. Give up, 'cause the best part is falling, call it anything but love. And I will make sure to keep my distance, say I love you and you're not listening. Se você não plantar para a sua felicidade amorosa, você nunca vai colher. Back when all my little goals seemed so important, every pot of gold filling full of distortion. Heaven was a place still in space, not in motion, but soon. Até Deus teve que plantar o Jardim do Éden. Plante você também. I don't need nothing more than you. I got everything, I've got you. Nós vamos, antes de responder outras perguntas,
continuar o ponto do programa anterior sobre a diferença de idade, porque uma pessoa nos escreveu reclamando que nós falamos sobre a diferença de idade como nós já esperávamos. E nós vamos esclarecer aqui um ponto que ela nos trouxe. Quem nos escreveu foi a Estela. Ela diz assim: estou escutando o seu programa e estou achando um erro muito grave de vocês acharem que é errado um relacionamento com pessoas com diferenças de idade. Primeira coisa, nós não falamos que é errado. Nós falamos que na nossa experiência, tanto na minha experiência pessoal, porque eu estive em um relacionamento assim, e também na nossa experiência tratando de casais em crise, nós verificamos que a maioria, que não quer dizer 100%, a maioria dos casais onde há uma grande diferença de idade, seja do homem ou da mulher, para mais ou para menos, a grande diferença de idade, quando a gente fala grande, nós estamos falando aí normalmente de 10 anos para cima. Isso é uma grande diferença de idade. Não que para menos também não tenha suas dificuldades, como a gente vai ler um outro comentário aqui daqui a pouco. Mas uma grande diferença de idade costumam ser problemáticos. E por serem problemáticos, costumam dar errado. Então nós não falamos que é errado. Nós sabemos que existe até exceções. Exato. Mas essas pessoas que são, esses casais que são exceções, eles tiveram que trabalhar muito, eles tiveram que fazer muitos ajustes para serem exceções. Exato. E é o que ela menciona aqui como um caso que ela conhece na família dela. Ela diz: meu irmão é mais novo que a minha cunhada, 15 anos mais novo. Ele é 15 anos mais novo que ela. E já estão casados há 23 anos e são muito felizes. Conheço muitos casais felizes com diferença de idade. Vocês estão muito enganados e dando conselhos errôneos para as pessoas. Não é porque não deu certo com uns que com outros vai acontecer a mesma coisa. Pois gostaríamos que fosse essa a realidade, né? Mas o ser humano ele é muito parecido. Então, é nossa obrigação alertar quando a gente vê que a maioria dos casais com um determinado problema acaba dando errado, é nossa obrigação alertar as pessoas, né? Então, nós estamos cumprindo aqui, sim, o nosso papel. E é bom dizer também, Estela, que o que você sabe da felicidade do casamento do seu irmão é o que você vê. Você não sabe o que eles já passaram para conseguir manter esse casamento por 23 anos. Não sabe as lutas que eles tiveram que ter. Infelizmente, as pessoas olham também pra gente e pensam assim: é fácil vocês falarem, olha só, vocês... Não, a gente passou por muitas lutas também. E nós vencemos, superamos, mas a maioria das pessoas não conseguem superar muitas lutas. E lutas normais, comuns, sem a diferença de idade. Agora, a diferença de idade já é uma coisa a mais que o casal tem que lidar. Quer dizer, além dos problemas de adaptação, das diferenças de personalidade, tem a diferença da idade, da maturidade e tudo mais. Então, é mais uma coisa acima do que as pessoas já têm que superar e que muitas não superam, normalmente. Então, quando você casa, o que você quer? Você quer minimizar as chances de dar errado. E quando você casa com alguém onde há uma grande diferença de idade, você aumenta as chances de problemas. E os problemas aumentam as chances de dar errado. É isso que nós estamos falando. Então, eu acho que o mais justo seria o seu irmão escrever pra gente, a sua cunhada escrever pra gente e eles contarem: olha, essa diferença de idade no nosso relacionamento não foi um problema nenhum, não fez nenhuma diferença. Ou então dizer, eu tenho certeza que fez alguma diferença, mas eles tiveram que lidar com isso de alguma forma, eles tiveram que fazer sacrifícios, fazer concessões, eles tiveram que fazer ajustes para compensar essa diferença aí, porque não é uma coisa insignificante em nenhum relacionamento. Ok? Nós já falamos extensivamente sobre isso, não vamos nos estender mais, mas simplesmente gostaríamos de deixar aqui o esclarecimento. Agora, ainda sobre esse tema, a Clarissa também nos escreveu. E ela disse assim: Renato e Cris, minha experiência em relacionar-me com alguém mais novo que eu não foi de sucesso. Eu me casei com uma pessoa 1 ano mais nova que eu. 1 ano só. E isso pode parecer não é grande coisa, por quê? Porque é 1 ano, mas a mulher ainda tem a agravante de ser mais madura que o homem. A mulher de 25 anos costuma ser mais madura do que o homem de 25.
isso de forma geral. É claro que você vai encontrar um homem de 25 que, por sua vivência, por sua adolescência, por tudo que passou na vida até os 25 anos, ele é capaz de ser mais maduro do que uma jovem de 25 anos que foi criada na barra da saia da mãe. Ok, exceções, nós estamos... Para tudo tem exceção, tá? Nós estamos falando em termos gerais aqui, tá? Então ela diz, com 4 anos de casada, ele começou a viver a vida de solteiro que nunca teve, pois casamos jovens. Passei a nos sustentar, pois ele não arcava com as responsabilidades. Por diversas vezes tivemos de pedir dinheiro emprestado para comprarmos a medicação do nosso filho. Assim, o relacionamento culminou em divórcio. 1 ano. 1 ano de diferença. Não é que a gente está dizendo aqui também que você não vai casar por causa disso, mas... Foi a questão da maturidade. A imaturidade dele aqui, bem diferente da dela, foi uma questão... Quer dizer, no certificado de nascimento era 1 ano de diferença, mas na cabeça, 10. A idade mental dele devia ser realmente por aí uns 10 anos mais novo que ela. É. Bom, fica então o esclarecimento aí para vocês. Vamos responder então aqui mais uma pergunta. Gina, deixa eu só acrescentar uma coisinha, porque você que é mãe de um rapaz, de um garoto, você sabe muito bem, você entende muito bem isso. Você sabe, por exemplo, quando o seu filho tem 15, 16, 17 anos, você sabe a maturidade que ele tem. Você tem filho que aos 17 anos é super maduro, né? Mas tem muitos que não. Que aos 17 anos tem a cabeça de um garoto de 12, de 11. Agora, você imagina isso, o seu filho que tem a cabeça de 11 anos se casando com uma moça que normalmente, a menina normalmente não tem a cabeça de matura, ela normalmente ela é mais madura do que a idade dela. Então, normalmente uma menina de 17 anos, ela já pensa como uma menina de 21, de 20, às vezes 25. Então, você imagina a diferença de idade. Às vezes os dois têm 17. Mas vai ser como se a menina de 25 está casando com um menino de 11 anos. Porque a cabeça dele é de 11 anos. Então, você que é mãe de um garoto, você sabe que a idade não tem nada a ver com a maturidade. E como isso faz a diferença, às vezes em casa até. Às vezes em casa você vê essa diferença de maturidade. Você tem uma filha e um filho. Então, poxa, né? A gente tem que avisar, a gente tem que alertar, porque casamento é uma coisa séria. Bom, vamos a uma pausa primeiro e já voltamos. Fique com a gente, você está ouvindo, assistindo a Escola do Amor Responde. Pode enviar a sua pergunta, o seu comentário através do site escoladoamorresponde.com. Neste site tem um formulário e você envia ali os seus comentários, suas perguntas, seu depoimento, quem sabe a sua experiência sobre o tema que nós estamos falando aqui. Envie o seu comentário e faça isso o quanto antes, para a gente receber e poder comentar nos próximos programas. Já voltamos. O que pode mudar na sua vida em 1 minuto? A cada minuto, você tem 300 chances de se apaixonar ou de se interessar por alguém. Sim, a neurociência afirma que o cérebro humano precisa de apenas 0,2 segundos para despertar o amor. A cada minuto, 3 pessoas dizem sim e se casam. A união não demora mais que 1 minuto para ser formalizada. Um desses 3 casais vai se separar, o que significa que a cada minuto um divórcio é assinado. O que você vai fazer com o seu minuto? 120 minutos para blindar seu casamento. Seu casamento protegido, 1 minuto de cada vez. Seu casamento ainda tem 1 minuto de vida? Mais de 100 mil pessoas participaram do evento Sexo em um Casamento Blindado, com Renato e Cristiane Cardoso. Os autores e apresentadores da Escola do Amor compartilharam os segredos da intimidade total para os casados. Você tira o sexo, você tira a intimidade do casal. O homem, quando ele pensa no sexo, é como se ele fosse Speed Racer. Acabou. Ensinaram noivos, namorados e solteiros como lidar com o sexo antes do casamento. Chega na idade da adolescência, 17, 18, 19 anos, os seus hormônios estão, né? Agora você pode assistir a palestra na íntegra em DVD.
Adquira agora pelo site casamentoblindado.com ou ligue DDD 21 3296 9393. DVD Sexo em um Casamento Blindado. Com o aumento do número de separações, pessoas que não querem mais errar têm buscado informações confiáveis sobre divórcio e recasamento. Hoje é mais comum entrar em um relacionamento com alguém que já foi casado. Muitos divorciados querem recomeçar a vida no amor e outros, ainda casados, têm considerado o divórcio. Mas, para quem é da fé, um recomeço não basta. É imprescindível seguir a palavra de Deus. No áudio estudo Divórcio e Recasamento à Luz da Bíblia, Renato e Cristiane Cardoso esclarecem: em que circunstâncias um cristão pode divorciar? E se divorciar, pode casar novamente? O que é o divórcio para Deus? Livre-se das dúvidas para decidir certo definitivamente, sem medo ou culpa. Áudio estudo em CD, Divórcio e Recasamento à Luz da Bíblia, com os autores de Casamento Blindado. Peça agora para entrega em sua casa pelo site casamentoblindado.com ou pelo Televendas 21 3296 9393. Eu gostaria agora que você acompanhasse esta matéria que fala mais sobre o trabalho que nós realizamos às quintas-feiras na Terapia do Amor. A gente está sempre assistindo o vídeo do Renato e da Cristiane, compramos o livro, iniciamos a leitura, né? E o objetivo nosso aqui é procurar crescer como casal. Eu já vi na TV, já vi na internet e amigos que falam, que comentam, que já veio e falou que é muito bom. Escuto no rádio e assisto a TV, né? E aí eu já vou acompanhando, aí eu senti vontade de vir pessoalmente e aí tô gostando do tratamento. Você que já acompanha o trabalho do Renato e da Cris, está esperando o que para conhecer pessoalmente? A expectativa, como todas as quintas-feiras, são muito boas, né? É uma escola onde a gente aprende a lidar com o relacionamento, a lidar com as dificuldades e assim a gente sai mais feliz, mais preenchido. Sair daqui bem melhor do que das outras vezes, que eu tenho certeza que eu vou sair. Porque eu já venho nesse foco, né? De que eu vou aprender mais e vou colocar em prática. A minha expectativa é que a gente consiga absorver o conteúdo que vai ser passado da melhor maneira possível e aplicar, né, no nosso dia a dia e que possa sair daqui melhor do que entramos. Nós estamos juntos há 3 anos e 7 meses, né? Tivemos um tempo de nossa vida muito conturbado, brigas, né, contendas, pessoas entrando no nosso meio para causar desordem. Fui traída, cheguei a entrar em depressão já, né? Já quis até me matar já, pela uma vida amorosa assim, sabe? Sofrida. A pessoa não sabe, não conhece o amor inteligente, ela até quer fazer a outra pessoa feliz, mas ela não consegue porque ela é ignorante. Ela começa a ter aquele amor burro, que é o oposto. O amor burro, ele é possessivo, ele é ciumento, ele quer tudo do jeito dele, ele é egoísta. Quer dizer, esse amor é o amor que a maioria das pessoas conhece. Desilusões amorosas, problemas de diálogo, depressão, falta de direcionamento. São inúmeros os motivos que trazem tantas pessoas à palestra. Eu queria ser feliz com a pessoa não dava valor para mim, né? Dava tudo pela pessoa, amor, dedicação, atenção e não tinha retorno. Me deixou triste, né? Solideira, muita solidão, né? Abatido. Tem 2 anos que eu faço a terapia, uma pessoa muito vazia, muito triste, muito decepcionada devido a um relacionamento que me frustrou muito devido a traições. E para cada situação, um aprendizado diferente se torna útil. Na primeira palestra que a gente assistiu ao vivo, ele falou muito sobre
O amor vem em você conhecer outra pessoa, né? Então a gente está tentando fazer isso, dedicar um pouco mais de tempo para conhecer um ao outro. Esses dias sentamos, conversamos, né? Como que foi o teu passado, sabe? Pontuamos para entender melhor o comportamento na fase adulta. Aprendi que eu tenho que me amar primeiro, que eu tenho que cuidar de mim primeiro e para depois eu ter uma pessoa, né? Assim, não ficar ansiosa. E daí já é um ponto muito bom na minha vida, porque a ansiedade eu não tenho mais. Eu estou até me arrumando mais agora e eu não estava mais me arrumando, eu estava só sendo mãe. Eu não estava pensando em vida sentimental, mas quero um dia, futuramente, ter um companheiro de verdade. Na terapia do amor, o conselho que eu tive, eu tenho que me valorizar para me ser valorizado. Eu limpei meu coração e me permiti ser feliz. Mesmo não tendo outra pessoa, eu comecei a me amar, a gostar de mim mesma, a gostar do jeito que eu sou, da forma que eu sou. A gente busca para a gente melhorar a cada dia. Todos nós temos os nossos defeitos. 3 coisas principais para você desenvolver essa inteligência amorosa. Primeira coisa, coloque sempre a sua cabeça acima do seu coração. Você não pode conduzir os seus relacionamentos com o coração. Você tem que conduzir isso com a cabeça, porque é a cabeça que é inteligente, não é o coração. Segunda coisa, você tem que prestar atenção na sua vida amorosa. É você se policiar, você guardar. Você é solteiro, mas você se policia. Então, você tem que estar atento à sua vida amorosa, seja você um jovem ou seja você casado há 40 anos. E a melhor forma de fazer isso, a terceira coisa, é você fazer da terapia do amor parte da sua vida. Porque é aqui na terapia do amor que você aprende o amor inteligente. A gente se conheceu na terapia e resolvemos nos se conhecer melhor. A gente começou a conversar, descobrimos que haviam afinidades, né? E com o tempo a gente decidiu iniciar um relacionamento. Eu e ela, a gente priorizou a manutenção, né? A gente dialogar muito, para prevenir problemas futuros, né? Hoje é totalmente diferente, né? Feliz. Eu costumo falar que eu encontrei a verdadeira felicidade na terapia. Eu encontrei uma pessoa que é verdadeira, é sincera, tem os mesmos objetivos que os meus. Então isso me traz muita felicidade, muita confiança e muita segurança. Então hoje eu me sinto assim, realizada e feliz. Terapia do Amor no Templo de Salomão. Toda quinta-feira, às 8 horas da noite. Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. Com Renato e Cristiane Cardoso, apresentadores do programa The Love School e autores do best-seller Casamento Blindado. Para mais informações, acesse o site terapiadoamor.tv. Não perca tempo, a palestra é gratuita. Qual seria o mal do século? O que fazer quando a pessoa que você ama pede o divórcio? Homem e mulher ficam mais frágeis e debilitados. Entram no estado crítico de saúde. Alguns caem em depressão e chegam a pensar em tirar a própria vida. Venha aprender a melhor maneira de salvar o seu relacionamento, restaurar a união na sua casa, obtendo a cura do mal do século, a infidelidade. Terapia do Amor no Templo de Salomão, toda quinta-feira, às 8 horas da noite. Avenida Celso Garcia, 605, Brás, com Renato e Cristiane Cardoso, apresentadores do programa The Love School e autores do best-seller Casamento Blindado. Para mais informações, acesse o site terapiadoamor.tv. Não perca tempo, a palestra é gratuita. Eu estava numa situação em que eu já havia passado por desilusões amorosas e, para não sofrer, o meu orgulho ele sobressaía. Ele falava que eu não precisava de nenhum relacionamento e eu foquei na minha vida profissional. Só que, a partir do momento que eu investi totalmente, foquei na vida profissional, eu deixei de lado a convivência com a minha filha, eu deixei de lado a possibilidade de ter um companheiro. E eu não enxergava isso, eu não tinha essa visão
pessoal com relação a isso, que era um problema meu. E aí eu decidi vir. E a porta de entrada foi a terapia do amor. Mas eu vim não com intenção de... eu não enxergava que tinha um problema comigo, alguma coisa do tipo. A partir do momento que eu vim nesse dia, fez total diferença sobre a minha pessoa. Era a oportunidade que eu tinha para investir num relacionamento, porque eu já estava vindo com bloqueio de que, o último que eu tive, chega, não quero mais, justamente para evitar o sofrimento. Eu me permiti. Eu falei, não, eu vou me dar mais uma chance. E aí passei a frequentar a terapia. Só que eu gostei tanto nesse dia que eu queria vir de novo. Eu era uma pessoa que eu tinha uma certa agressividade no falar. Meu apelido na faculdade era a Mari Agressiva. Era assim. Porque eu chegava nas pessoas assim, muito bruta, né? Eu creio que afastava um pouco as pessoas de mim. Eu não enxergava. Mas depois, a partir do momento que eu passei a vir na terapia, eu passei a enxergar isso. Com o decorrer, então, na terapia, teve a oportunidade da Hora dos Solteiros. Eu vi o Belo aqui. Mas assim, né? Só bati o olho, mas aquele bati o olho que me agradou. Foi passando as horas dos solteiros, os dias, cada quinta-feira, e eu ficava observando ele. Foi aí quando ela resolveu vir falar comigo, né? Aí eu comecei a conversar com ela, puxar o assunto, saber quanto tempo ela estava na terapia, qual era o objetivo dela vindo à terapia, né? Se ela estava focada. Então eu falei, não, eu não posso aceitar brincadeira. Não estava querendo muito vir. Já que eu abri a oportunidade, eu vou conversar com uma pessoa que queira realmente algo sério. E assim a gente começou a colocar nossas ideias, objetivos, conhecer, sem namorar ainda. Apenas conversando, dando oportunidade para nos conhecer e saber o que queríamos, né? Então foi nessa situação que foi ficando, até que vimos o que queríamos, batia os objetivos, e aí começamos a namorar. Na verdade, a minha vida nunca foi boa, sentimentalmente nunca foi. Mas, quando eu cheguei, estava péssima. Porque eu comecei errado. Eu vi o casamento dos meus pais se destruir assim, degradantemente. Porque minha mãe viveu com meu pai casada com outro homem. Então, eu não sabia disso. Sabendo disso, já me trouxe uma revolta. Então, eu pensei o seguinte, eu vou me casar, e o homem que eu vou me casar vai transformar a minha vida. Então, eu me casei com 17 anos. Na verdade, fui morar com ele. E logo depois eu fiquei grávida, porque vieram tantos problemas, e eu falei assim, olha, um filho vai resolver. Então, eu vou ficar grávida. Aí fiquei grávida, eu imatura. Nesse meio, a minha mãe já tinha se suicidado, então eu não tinha, a família tinha praticamente se dissolvido, eu não tinha onde me apegar. E junto com ele também, que tinha uma vida também sentimental, na verdade não tinha uma vida sentimental. Foi com ele que você se juntou aos 17 anos? Foi, ele é o meu primeiro namorado. Então, conheci... Eu pensava assim, eu vou me casar com o primeiro namorado, mas de forma errada. As piores memórias é que eu bebia muito. Eu era praticamente um alcoólatra. Então eu não ligava para ela. Eu deixava ela em casa e vivia nos barcos amigos. Ela pegava o meu filho e ia até a porta do bar para querer sensibilizar, falar, eu quero, vamos embora para casa. Eu falei, não, vai você. Eu estou com meus amigos aqui. Ela pegava a criança e levava. Só que eu fazia pirraça para ela, eu não ia embora. Eu deixava ela voltar para casa e ficava até mais tarde no bar com os amigos. Perdida, sem praticamente um casamento sozinha, porque eu morava com ele, ele falou para mim, olha, eu não quero casar. Eu já morava com ele, então eu entendia que eu estava casada dele, ele entendia que não. Então eu queria oficializar e ele não. Então, eu já cheguei nessa forma. E, nesse período que eu cheguei à terapia, aquele amor que eu tinha doentio por ele, de sensibilizá-lo, de correr atrás dele, se transformou em ódio. Então, eu comecei a ouvir, comecei a ver que o problema também não era só ele. Então, eu via que em mim havia, né, vários problemas, porque eu queria resolver o problema criando problema. Você veio sozinha inicialmente? Eu vim sozinha, eu vim por um convite. Ela mudou, ela parou de brigar. Eu ia para o bar, eu fazia pirraça para ela, eu queria brigar com ela para poder ir para o bar. Só que eu provocava ela não ligava. Eu falei, peraí, mas está errado. Eu provocava de novo, ela não brigava. Eu falei, peraí, alguma coisa está acontecendo errado, onde ela está indo para estar mudando desse jeito?
Opa, será que tem outro na área aí? Eu não estou sabendo, então tem que ficar. Eu falei, não, eu vou começar a ver onde é que ela está indo. Aí eu vim acompanhar ela, falei, não, eu vou. Aí eu vi que é a terapia. E nisso, com a aprendizagem, a gente vai sabendo. Porque eu era estúpido, eu era um cavalo. Na linguagem popular, era um cavalo. Porque eu sempre tratava ela na base da patada. Mas aí, com o ensinamento, a gente vai sabendo que ela é praticamente a nossa metade, começa a tratar bem. E por isso que a gente está hoje feliz. Totalmente transformado o casamento. Na verdade, a gente tem que ouvir de coração totalmente aberto, mente aberta. Não é só ouvir. Tem que praticar. E difícil é a prática. Você traz bagagem, vivência, tudo aquilo. E para você abrir mão daqui e falar, não, mas isso que até hoje eu achei que é certo, não é certo. E eu não tive um espelho, então não tive pais para me espelhar, nem as pessoas em volta. Então eu tive que começar do zero, né? Aprender primeiramente a ser uma mulher. Depois uma mãe, esposa, é muito difícil. Então eu tive que abrir mão. Então eu ia, ouvia e praticava em casa. Irene e Paulo tinham um casamento construído na base de boa convivência, da confiança e da liberdade. Até que um dia... Após 12 anos de casada, o meu esposo se envolveu com uma funcionária e simplesmente achou que não me amava mais e foi embora de casa. E naquela época, eu vivia mais fora de casa do que dentro de casa. Então eu me preenchia com as coisas da rua. E com isso, eu conhecia muitas pessoas. Eu tinha na minha equipe, que era a equipe de vendas, muitas mulheres. E uma dessas mulheres me cativou, com atenção, com carinho, o que eu não tinha em casa, mas não por culpa dela, por culpa minha mesmo, que não estava dentro de casa. Eu errei muito, eu atribuo, assim, não justifica o erro dele, em virtude das liberdades que ele disse ter, eu também tinha, que eu podia sair de segunda a segunda com amigas. Em virtude do vício, é isso que nos afastava, porque o cheiro de bebida me incomodava. Então eu não tinha prazer de estar ao lado dele, porque era de segunda a segunda ele bebendo. E foi nesse conturbado contexto que Irene decidiu buscar os conselhos dos professores do amor. Na terapia do amor, eu aprendi o valor da família, a resgatar isso que havia sido perdido, resgatar o meu valor, que devido à traição, a minha autoestima foi a zero. E eu passei a ficar só em função dele, atrás dele, em busca dele, não me deixa, faltando ajoelhar. E quanto mais eu me humilhava, mais ele ia embora e achava que a outra que era a rainha. E após 3 meses frequentando as palestras, uma simples mudança nela mudou de vez o destino das coisas. Não fui mais atrás dele. E confiar em mim e obedecer tudo que eu aprendia na terapia. Mexeu com ele, poxa, o que está acontecendo? Estou perdendo. Porque havia uma situação cômoda, que ele tinha amante e também vinha para minha casa para visitar nossa filha. Então eu chegava em casa, cadê as fotos que estava na geladeira que eu estava lá? Não estava mais. Estou perdendo espaço aqui da minha ex-esposa, né? No caso, não era ex-esposa, mas estava longe, né? E eu comecei a ficar preocupado. Até que num dia desse que eu fui buscar minha filha, que eu fui devolver, né, mas deixar ela lá, ela me convidou para ir na terapia. Aí nesse dia eu resisti, porque eu não gostava das reuniões da igreja. Não suportava as pessoas. Nunca tinham me feito nada, mas eu não gostava. Mas não gostava porque eu ouvia falar das coisas ruins, preconceito, né, da igreja. Mas eu fui. Chegando lá, eu vi que não era nada disso e eu comecei ali o meu tratamento também dentro da terapia. Eu comecei a entender o que é ser um marido. Mas o quê? Vendo nela a diferença, vendo nela uma mudança que eu não tinha visto nos últimos 12 anos de casamento. E aí eu comecei a perceber que ela realmente tinha valor. Na terapia do amor, Irene aprendeu, entre tantas outras coisas importantes, o valor do perdão. Tanto ele quanto a amante também, porque de nada valeria eu perdoá-lo, vamos ficar junto, mas sempre vinha à minha memória o que ele fez comigo, onde ele passou uns meses, um tempo, e com raiva ou com ódio da amante, que isso também não nos faz bem. Agora, após enfrentarem tantos problemas com sabedoria, o casal vive a sua melhor fase. Nós nos conhecemos, namoramos. No início do namoro,
é sempre muito bom, né? Apaixonado, éramos bem felizes. E, passado o tempo, isso começou a mudar. O comportamento dela comigo, a rispidez dela, enfim, algumas divergências, né, que havia no nosso relacionamento, começaram a me afastar. Eu comecei a perceber outras mulheres. Preenchia uma coisa dentro de mim que eu não estava tendo no meu relacionamento. Eu não largava o oficial. Eu gostava dela, a amava, mas eu tinha que ter outras também. Fui traída num relacionamento que durou aproximadamente 6 anos. E quando eu fui traída, meu chão saiu, a ponto de eu até tentar me matar por conta disso. Ele chegou num dia que ele, inclusive, estava pronto para já sair nessa noitada com os amigos, e ele falou, eu preciso te contar uma coisa. Eu sei que eu tenho feito coisas erradas e minha consciência está pesando, eu preciso te contar. E aí, meu chão foi tirado novamente, né? De novo, eu, traída, passando pela mesma situação, e aí veio novamente o pensamento de tentar o suicídio. Foi um amigo de trabalho, um colega de trabalho que, conversando comigo há algum tempo, me falou desse trabalho aqui, da terapia do amor. E eu, com muito preconceito, falei, poxa, já sou homem, nunca precisei de ninguém me ensinar nada sobre o meu relacionamento. Não vai ser agora que vão querer me ensinar. Com muito preconceito mesmo. Mas ele, com muita inteligência e sabedoria, foi me falando. E dentro de mim, a minha consciência começou a pesar. Eu precisei pôr a verdade para fora, totalmente, não escondi absolutamente nada. Então, da minha parte, eu comecei a ser muito transparente. Eu comecei eu me esforçava para gerar confiança. Fui incisivo. Eu falei, se você não confiar em mim, se você realmente não for dar esse voto de confiança, é melhor a gente parar por aqui, porque não vai dar certo. Uhum. Era uma condição para que desse certo, ela também crer em mim. Ela tinha que dar esse voto de confiança em mim. Se eu resolvi dar essa chance, então eu tenho que seguir em frente, olhar para frente. Eu tenho que olhar ele como se fosse um novo homem. E foi isso que eu fiz. Mas foi fácil você fazer isso? Não. Só na terapia mesmo. A força que eu recebi aqui, só na terapia. E ele está mudado hoje há quanto tempo? 2 anos e meio. Não. 2 anos e meio casados, né? 6 anos. 6 anos de mudança, 2 anos e meio casados. Isso, e 11 anos juntos. Nunca mais ele reincidiu? Nunca mais. Eu queria ter um relacionamento para poder ter uma filha, porque com 30 anos é uma idade assim complicada já. Já chega nos 40, depois começa a menopausa. Então, eu imediatamente queria ter um filho. Daí minha vida foi passando e a idade vai chegando e também vai chegando aquelas coisas que a gente fica mais velha. Porque a gente fica preocupado com o rosto, com ruga, com isso, com aquilo. Então, tudo isso passa pela nossa cabeça. E a gente, aquilo lá vai te deixando abalada, né? Daí eu tive um noivo que também não deu certo, daí outra pessoa que também não deu certo, mas essa pessoa, esse segundo noivo gostava de mim. Porque eu falei, não, já que esse gosta, então eu tenho que segurar esse, porque depois não apareceu outro. Então eu já tinha praticamente desistido da minha vida sentimental. Eu não tinha, assim, aquela esperança, né? Bem, depois de muito sofrimento na vida sentimental, porque eu vim de um casamento fracassado, tive um outro relacionamento que também fracassou, durou apenas uns 2 anos, 1 ano, e até disso resultou uma filha fora da união inicial, né? E, conclusão, sofri muitas decepções e a vida passando, tinha problemas gravíssimos, né? Não sabia decidir, escolhia mal, e o centro do nosso sucesso está talvez nas nossas escolhas, né? Escolher da maneira certa, né? Ter sabedoria para realizar as escolhas, porque a nossa vida é o resultado das nossas escolhas. O nosso relacionamento é fruto da terapia do amor. Depois de alguns flertes, já no início, logo nas primeiras conversas, né? Eu lembro até hoje, ela chegou para mim, olhou bem para mim e falou, você vai ser o meu marido. Então foi uma intimação, foi um impacto. Falei, bom,
Tal, acho que sim, viu? E aí a gente começou a conversar, noivamos durante 1 ano, e aí casamos. Aqueles fantasmas todos, né, desapareceram, aqueles traumas, foi resultado do tratamento, da terapia, foi uma frequência assim que nós levamos a sério, né, um compromisso que é mesmo um investimento. Veja o investimento financeiro. A gente não faz um investimento financeiro de importância sem pensar, analisa muito. Então, por que na vida sentimental, que também é um investimento sério, não se analisar com critério, com inteligência, com sabedoria? E ainda hoje a gente aprende a quebrar muitos tabus, né? O amor, sofrer por amor, não há nada disso, não. Amor é coisa boa, é coisa maravilhosa e é rica. O amor é muito rico. O amor aos 20 anos tem um aspecto, o amor aos 30 tem outro aspecto, aos 40, aos 50, cada vez melhor. Então, hoje nós dizemos outros aspectos do amor que são mais completos até. E nunca sofremos por amor. A gente só tem gozos por amor. Se você acha que já conhece tudo sobre o amor, irá se surpreender quando descobrir que boa parte do que você acredita é mentira. Imagine que os problemas que você já viveu ou que está enfrentando hoje poderiam ser evitados e até resolvidos com apenas um clique da verdade. Descubra as 21 verdades sobre o amor e deixe de ser enganado. Na Terapia do Amor, quinta-feira, você receberá um livreto com informações e um espaço livre para fazer anotações e perguntas. Na Terapia do Amor, no Templo de Salomão, quinta-feira, às 8 horas da noite. Avenida Celso Garcia, 605, Brás, com Renato e Cristiane Cardoso, apresentadores do programa The Love School e autores do best-seller Casamento Blindado. Para mais informações, acesse o site terapiadoamor.tv. Não perca tempo, a palestra é gratuita. Eu gostaria de lembrar os nossos alunos que você que perdeu um dos nossos programas, Escola do Amor Responde, gostaria de ouvi-lo novamente ou ouvir pela primeira vez porque você perdeu, ou você quer verificar, conferir os programas anteriores, antigos, que você nem sabia, você não pegou os programas desde o início, você pode fazê-lo através do aplicativo iTunes no seu celular, no seu smartphone, no seu tablet ou no seu computador. Basta você baixar esse aplicativo, se você já não tem, e no iTunes vá na seção de podcasts e faça a busca Escola do Amor Responde. E ali você vai encontrar os podcasts de todos os programas da Escola do Amor Responde, desde o primeiro, acho que nós já passamos de 600. E você pode ali ir ouvindo quando está no carro, enfim, ouvir alguma coisa útil que vai acrescentar na sua vida. Então, podcasts da Escola do Amor Responde via aplicativo no iTunes. Vamos agora à pergunta da Karina. Ela diz que o namorado dela diz para ela que não a ama, só gosta dela. Estou namorando e no começo do relacionamento pisei na bola com o meu parceiro. Isso já foi resolvido, mas hoje ele fala que apenas gosta de mim, que não me ama como antigamente. Li o livro Casamento Blindado e continuo nesse relacionamento. Estamos juntos há 1 ano e 4 meses. E ele fala que só gosta de mim. O que faço? Primeiramente, ele não sabe a diferença entre amor e gostar. Na verdade, ele nunca amou você. Porque vocês, é impossível você amar uma pessoa que você namora. Aí agora o parafuso começou a... As pessoas estão... Por que é impossível você amar uma pessoa que namora? Porque amor é uma coisa que você desenvolve depois do casamento, depois do convívio. Quando vocês enfrentam coisas juntos e superam essas coisas, conhecem os defeitos um do outro e vão juntos se tornando aquela uma só carne. Isso é que é amor. Antes disso, o que você tem? O que é possível você ter, no máximo? Você pode ter
um gostar, você pode ter uma paixão, você pode ter uma simpatia com aquela pessoa, você pode gostar muito da companhia daquela pessoa. Tudo isso são sentimentos que desenvolvem durante o namoro. Mas amor de verdade, para você poder chegar e falar no sentido pleno da palavra que eu amo alguém, é preciso que vocês passem outras coisas na vida. E aqui, por exemplo, ele disse que não ama você como antigamente, provavelmente antes de você pisar na bola, você não disse o que foi essa pisada de bola que você deu com ele, mas agora ele só gosta de você. O que parece é que ele está magoado com o que aconteceu. Alguma coisa que aconteceu, ele guardou aquilo, ficou com o pé atrás, perdeu a confiança, enfim, ele não confia mais como antes em você. E pode ser também que ele tem medo que ela faça isso de novo, né? Então ele quer deixá-la um pouquinho a desejar, né? Ele quer deixá-la sentir que ela não tem todo esse poder na relação como ela pensava que tinha quando ela pisou na bola. Então pode ser também isso, ele está se protegendo, porque se ela pensa que ela pode pisar na bola a qualquer momento e ele ficar ali, ela está enganada. Então o que você tem que fazer é pesar essa relação, ver se ele é capaz de superar esse passado, de perdoar e reconstruir o que havia antes entre vocês. E se você realmente conseguiu também mudar e está passando para ele essa certeza de que houve uma mudança, do contrário, é melhor então terminar. Se ele for sempre jogar na sua cara o que aconteceu e ficar na dúvida de que você mudou ou não, é melhor não perder mais tempo. Vocês já estão há 1 ano e 4 meses e se isso não resolve logo, para que ficar perdendo mais tempo? Descubra como resgatar o amor e proteger o seu casamento dos ataques constantes que tentam destruí-lo nos dias atuais, onde as pessoas vivem se divorciando e vão sendo formados novos arranjos conjugais. Parece até um contrassenso falarmos em casamento para a vida toda. Porém, muitos acreditam que essa ainda seja a modalidade de união mais sólida e sadia. No livro Casamento Blindado, Renato e Cristiane defendem que é possível ter um relacionamento feliz e duradouro. Eles compartilham sua longa experiência, adquirida durante os anos em que aconselharam milhares de casais, e ainda trazem suas próprias experiências vividas em seu relacionamento. Livro Casamento Blindado. Adquira já o seu. Mais informações, acesse casamentoblindado.com, casamentoblindado.com ou pelo telefone 0 operadora 21 3296 9393. 0 operadora 21 3296 9393. Vamos ficando por aqui, voltamos amanhã neste horário, nesta emissora, com mais uma Escola do Amor Responde. Até lá. Até lá, tchau, tchau. Tchau. It's a wonderful show. It's the most intelligent show on television.